Ter skills instaladas no cloud não significa que você está usando skills de verdade. Pode parecer estranho, você foi lá, instalou, testou, gostou do resultado, mas se a skill está ali como um prompt salvo que o cloud aciona de vez em quando, o potencial real dessa skill não aparece. Eu descobri isso quando parei de tentar usar skills como um atalho e passei a utilizar como um sistema. Quando várias skills especializadas, cada uma com uma função clara, começam a trabalhar juntas, o resultado ele muda de nível. E o meu resultado com o cloud também mudou junto. Mas para a gente entender esse sistema, primeiro a gente precisa entender os 3 modos de uso do cloud. Cada modo tem uma forma diferente de você pensar na ferramenta. O primeiro é o que quase todo mundo começa, o segundo já melhora muito e o terceiro é onde o cloud deixa de ser uma ferramenta e passa a virar um sistema de verdade. E esse terceiro modo, que muita gente pensa que exige programação, funciona inteiramente no chat, no navegador, e você pode montar sem precisar de uma linha de código. O primeiro modo é o chat direto. Você escreve uma instrução, o cloud responde, uma pergunta rápida, texto curto, você tem uma dúvida pontual, até funciona. Com o tempo, você começa a entender que a forma como você entra com os pedidos no cloud também muda o resultado que você tem. Você descobre que colocar contexto, definir um personagem, detalhar melhor a tarefa, especificar o formato de saída que você quer receber, melhora muito o nível do resultado que você tem. Esse é um caminho certo e natural. Um prompt bem estruturado, ele entrega muito mais do que um pedido solto que você entrega no chat. Mas usar o cloud no chat ainda é uma forma muito limitada. Cada conversa nova você precisa iniciar tudo de novo como uma folha em branco. O cloud não lembra o que veio antes, você precisa explicar de novo quem você é, o que você faz, qual é o padrão de resultado esperado que você tem, qual o contexto daquela conversa. Quem está nesse modo acaba com uma pasta cheia de prompts favoritos, copia e cola e fica usando isso novamente em cada nova sessão. O modo prompt ele até resolve uma pergunta daquele momento quando você precisa de algo rápido, mas ele não resolve quando você tem um trabalho recorrente. O segundo modo, ele começa até de forma intuitiva. Se eu repito aquele mesmo contexto toda vez, por que ele não pode já ficar guardado? No cloud, isso é possível graças ao projeto. Você cria um espaço dedicado com instruções específicas, permanentes, configurações para cada projeto, uma pasta de arquivos como referência para você poder trabalhar lá em pastas de conhecimento, conversas adequadas, padrão de resposta estruturado, um prompt mestre montado dentro de um projeto. Toda conversa nova, você parte daquele mesmo contexto já carregado, sem precisar repetir novamente aquele contexto, aquela estrutura, personagem. Já é uma forma mais visível de você ter um resultado com maior previsibilidade. Não porque o cloud ficou melhor nesse contexto, mas porque o que ele recebe de você está melhor organizado. O modo prompt te dá respostas boas, o modo projeto te dá respostas boas com um formato consistente, sem você precisar repetir aquilo em toda nova conversa. Todo mundo que começa a usar o cloud no modo projeto já percebe um grande salto de produtividade, porque você já começa a ter aquelas tarefas recorrentes, aqueles trabalhos estruturados que você sempre precisa entrar, identificando o contexto, a estrutura, personalidade, tom. Você já começa a ter isso de uma forma muito melhor estruturada e previsível. Por exemplo, quando nós temos lá no cloud um projeto, nós definimos um título para esse projeto, que vai ser a função que aquele projeto vai fazer. Nós damos um contexto, esse contexto do projeto é basicamente uma estrutura detalhada para você entender o que aquele projeto vai fazer. Ele não define o comportamento ainda do cloud dentro desse projeto e você vai ter a parte principal, o prompt de instruções, que a gente também pode chamar do prompt mestre, que aí sim vai identificar qual que é a função, qual que é a tarefa que ele vai desenvolver, o tipo de entrada que ele vai receber, o tipo de saída que ele vai entregar, qual vai ser todo o processo. Aqui dentro desse prompt de instruções, ele vai definir todo esse comportamento do cloud. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, eu tenho um prompt de instruções para a sala de reunião de IA. É um prompt de instruções simples, não coloquei aqui nenhum tipo de arquivo de conhecimento, onde eu entro com um resumo de uma reunião que eu fiz com a minha equipe e ele me entrega uma estrutura já detalhando as tarefas, as funções. Então eu entro com um PDF, que é o resumo da reunião de 1 hora, 2 horas, com toda a equipe, e ele me
entrega uma estrutura detalhada. Então, por exemplo, aqui eu entrei com esse PDF, que é um resumo, um relatório simples do Google Meet, da reunião, onde nós discutimos pautas, funções, tarefas, o planejamento da semana. Eu entro simplesmente com o PDF, note que eu não coloquei aqui nenhum tipo de prompt específico detalhando o que eu quero que o Claude faça. Basicamente, eu anexei o PDF e dei Enter. Ao anexar o PDF, ele já vai me entregar a estrutura personalizada daquilo que eu defini lá no prompt de instruções, aqui com as tarefas, nessa matriz aqui de prioridades, onde ele vai definir o que é urgente, o que é não urgente, delegar para cada uma das pessoas participantes da reunião o que é mais urgente, onde eu já posso vir aqui de forma interativa e encaminhar aqui para a equipe depois de marcar aqui cada um desses checklists que ele me entrega. Então, note que já é um ganho, um avanço, né, onde você pode ir ao encontro de uma necessidade de uma tarefa recorrente. Então, todas as segundas-feiras eu faço uma reunião com a minha equipe. Nessa reunião nós discutimos aqui os temas importantes, pautas para o canal, e a partir da transcrição dessa reunião eu jogo o PDF aqui no projeto e ele já entrega para nós esse formato padronizado todas as vezes que eu entrar com ele de forma recorrente. Mas o modo projeto, apesar dele ser eficiente para tarefas simples e recorrentes, você continua concentrando todo o cérebro da operação dentro de um mesmo manual de instruções, aquele manual de instruções dentro do projeto que eu mostrei. Aqui no projeto você tem uma limitação da quantidade de instruções que você consegue dar. Então aqui você tem um limite de caracteres que você pode entrar. Então aproximadamente 10.000 caracteres com espaço dependendo do formato, você consegue dar aqui nesse manual de instruções. Você consegue fazer aqui estruturas para projetos simples, tarefas menores, recorrentes. Você pode fazer vários projetos para cada uma das tarefas. Até seria útil, porém você acabaria com uma pasta do seu Cloud com dezenas de projetos onde os projetos não conversam entre si, não te dão o contexto real e você acaba perdendo todo o poder de você criar ali um fluxo maior onde o Cloud entende melhor todo o seu trabalho. Quando você deixa de pensar no projeto apenas como fluxo para tarefas específicas onde você entra com o prompt mestre e ele vai te entregar aquele resultado previsível e passa a pensar no projeto como algo maior, aí você entra no próximo nível. Então, se você precisar, por exemplo, analisar uma fonte, estruturar um argumento maior, redigir um texto, fazer a revisão desse texto, criar um roteiro a partir disso, enviar por e-mail, ou seja, várias tarefas que são importantes, que você precisa de um assistente dedicado para fazê-la bem. E todas essas tarefas, elas fazem parte ali de um mesmo fluxo de trabalho. Nesse momento, você começa a ir para o próximo nível do trabalho com o Cloud, que é o nível de sistema. No terceiro modo, o projeto, ele deixa de ser somente um especialista fazendo tudo para você. E ele vira um coordenador de equipe. Cada tipo de tarefa passa a ter um especialista dedicado naquela tarefa, com regras próprias, referências próprias, sabe exatamente o que fazer e quando entrar naquela tarefa. Nesse nível, você começa a pensar no Cloud de uma forma diferente. Não como uma ferramenta que responde, não só como um projeto que faz uma tarefa muito específica, mas como um sistema que faz parte de um todo com várias tarefas atribuídas a cada um dos especialistas dentro daquele mesmo sistema. É como se fosse um sistema multiagente dentro do Cloud Code, com uma funcionalidade mais específica dentro do navegador e sem precisar de código ou terminal. Dentro de um projeto no Cloud, você pode criar skills especializadas para cada uma das tarefas definidas naquele projeto. Uma skill, ele é um manual de instruções dedicado dentro do Cloud, que ele vai consultar em cada tarefa específica quando você chamar aquela skill. Mas nesse contexto, pense nesse sistema com os projetos como um manual de instruções onde cada skill será um agente especializado, cada um com uma função clara dentro do projeto. Um agente que só analisa fontes, um outro que estrutura argumentos, um outro que redige, um outro agente que pode fazer a revisão de todo aquele documento e deixá-lo mais humanizado. Nenhum desses agentes vai fazer todas as tarefas. Assim,
Assim, o sistema ele ganha maior precisão, mas tem uma diferença entre uma skill que funciona bem e uma skill que atrapalha ou que não funciona. 3 camadas são importantes quando você vai pensar nesses agentes na hora de configurá-los dentro de um projeto. A primeira é a descrição desse agente. É o que diz o que esse agente pode fazer, quando ele deve fazer. Uma descrição de um agente vaga acaba acionando ele de forma errada. O agente entra na hora errada ou acaba não entrando e aquele pipeline que você definiu no projeto acaba não funcionando e ficando quebrado. A segunda instrução específica para um agente funcionar bem é o passo a passo que ele vai cumprir na hora de realizar aquela tarefa específica que você definiu para ele dentro daquele projeto. Quanto mais específico, melhor será a entrega. Onde der, por exemplo, uma regra fixa, ele vai realizar todas as vezes seguindo exatamente aquela estrutura. Dentro de um agente desse, numa estrutura de skill, você pode dar para ele também referências, que é o terceiro elemento importante para um agente funcionar bem. Exemplos reais, modelos, padrões que você quer que ele siga. Um agente de escrita, por exemplo, você pode ter ali uma referência do texto, do tom, da escrita, o formato que você quer que ele entregue. Sem essa referência, sem uma referência adequada, é como se fosse um chefe trabalhando com uma faca plástica. O conhecimento está lá, mas ele não tem a ferramenta necessária, a instrução necessária para realizar a atividade dele. Com essas 3 camadas, cada agente sabe exatamente o que fazer, quando fazer, como trabalhar e o pipeline flui de forma natural dentro daquele projeto. Agora, o erro mais comum que eu vejo as pessoas fazendo, e é o que eu falo para todos os meus mentorados, tentar criar um agente que faz tudo é um dos maiores erros que você pode cometer. Uma skill muito vasta, com muitas instruções, com muitas referências, ou seja, uma skill muito grande, você acaba quebrando e o Claude muitas vezes alucinando antes de cumprir todas aquelas tarefas. Quando algo dá errado também, numa skill gigante, num agente com múltiplas funções, você acaba não sabendo onde está o erro e como corrigir, porque tá tudo dentro de uma mesma estrutura. Quando você quebra isso em múltiplos agentes, você consegue identificar melhor o caminho e aprimorar aquele processo. O caminho mais eficiente, então, é você dividir um projeto em múltiplas etapas. Cada etapa desse pipeline de um projeto, ele irá chamar um agente específico, especializado naquela etapa. Cada agente faz uma coisa específica e irá fazer muito bem, porque ele tem todo o manual de instruções com referências, com um passo a passo que ele deve cumprir naquela função dele. Quando o sistema ele é assim modular, você sabe exatamente o que cada agente faz. Quando um agente falha, por exemplo, você sabe onde ajustar. Quando esse ajuste ele é mais específico, você muda e melhora também todo o processo. Então isso muda a lógica como você trabalha no projeto. Você começa a pensar no projeto não mais só como tarefas muito particulares, mas como um sistema global onde você consegue ter maior controle de todo esse processo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu criei exatamente para ilustrar isso, para também não ficar tudo muito teórico, e eu acho muito relevante a gente entender como funciona esse sistema. Tudo aqui dentro de um mesmo projeto, é a mesma ideia, só que uma mudança de mentalidade na forma como você trabalha, você consegue fazer um uso muito melhor, e na minha experiência aqui em todos os meus projetos, eu aplico muito esse manual aqui de sistema, utilizando o projeto associado às skills. Então, eu nunca vi alguém falando sobre isso, mas no meu fluxo aqui de trabalho, isso tem funcionado muito bem, e eu quero trazer isso para vocês também melhorarem o fluxo de trabalho de vocês. No exemplo aqui que eu vou dar, nós temos o mesmo fluxo aqui, onde nós vamos configurar um novo projeto. Nós temos então um pipeline de produção aqui intelectual, onde, novamente, na reunião, às segundas-feiras que eu faço com a equipe, para definir pautas, para definir funções, a gente faz essa reunião gera um PDF para nós, onde nós iremos trazer aqui para esse pipeline. O que muda aqui dentro desse pipeline? E agorinha nós vamos ver no tipo de resultado que ele traz. Nós temos aqui novamente o manual de instruções. Agora, esse manual de instruções, esse prompt mestre, ele não vai funcionar mais só como prompt de instruções específico de uma tarefa. Então pensa nesse prompt mestre aqui como manual de instruções, como um pipeline geral de várias etapas de uma tarefa maior que você quer desenvolver. Então vamos supor, aqui nesse exemplo, eu faço as minhas reuniões às segundas-feiras com a minha equipe. Nessa reunião nós discutimos de forma às vezes aleatória outros temas, tem assuntos que a gente sai durante a reunião. Nós discutimos 2 elementos principalmente durante a reunião. Primeiro momento nós discutimos
sobre as funções, o que é urgente, o que não é urgente. Depois nós discutimos o que são os temas relevantes para a gente tratar naquela semana. Então nessa discussão a gente discute o que tem sido mais relevante no universo de inteligência artificial para trazer aqui. Então a partir disso nós criamos aqui esse pipeline, onde esse prompt de instruções ele vai virar na verdade um fluxo com várias etapas, e cada uma dessas etapas ou fases ela irá identificar uma função específica, e para cada função específica dessa ele vai chamar um agente para poder desenvolver bem aquela função. Então nós temos aqui a fase 1 desse pipeline. A fase 1 ele vai chamar o secretário. Na fase 2 ele vai chamar o pesquisador. O pesquisador é o que vai navegar na web e fazer uma pesquisa a partir daquilo. Eu não comentei, mas na fase 1 o secretário ele vai fazer um resumo executivo, trazer ali quais foram os temas detalhados, fazer um mapa, uma matriz aqui de prioridades das tarefas. O pesquisador ele é uma skill, um agente especializado em fazer a pesquisa. Depois o roteirista ele vai pegar o fruto da pesquisa, que vai entregar 3 temas mais relevantes. Eu vou escolher um desses temas e na fase 3 o roteirista vai criar uma estrutura de roteiro sugestiva inicial. Depois que eu aprovar e passar de todas as etapas, o CEO ele vai fazer todo o processo de escolha de título, palavras-chave, quais são os temas que estão sendo mais procurados. Depois, na fase 5, tem o designer. O designer ele vai pegar qual foi o roteiro, o tema, e montar uma estrutura daquilo ali da forma que eu posso usar nas thumbnails aqui do canal, por exemplo, ou em artes para virar criativos para as redes sociais. Então note que o prompt de instruções do projeto ele não foi mais aquele detalhamento ali do que você quer realizar numa única tarefa, mas ele virou agora um prompt de instruções de um fluxo de trabalho de algo maior dentro do mesmo contexto. Quando você divide tudo dentro de um mesmo contexto, você tem a vantagem de ter o cloud gerenciando todas as funções que cada um desses agentes especializados estão realizando. E quando eu estou falando aqui de agentes especializados, eu tenho uma skill dedicada para cada um desses processos. Então, se eu entro aqui na minha aba de configurações, personalizar habilidades, eu tenho aqui cada uma dessas skills que eu criei para serem chamadas lá dentro daquelas etapas. Então, temos aqui o secretário, por exemplo. O que o secretário vai fazer? Ele vai fazer um resumo. Qual o tom que eu quero que esse secretário use para fazer o resumo? Qual o nível de prioridade? Qual que é a vantagem de você fazer isso aqui e você ter esses agentes especializados ou trabalhando no projeto como um fluxo multiagente de um processo maior, de uma tarefa maior? Porque aqui você consegue detalhar muito mais qual vai ser a função de cada um desses agentes. Quando você cria uma skill que vira um agente especializado em uma tarefa específica, você consegue dar para essa skill muito mais instruções. Aqui nesse arquivo, por exemplo, do roteirista, que vai entrar na fase 3 e criar um roteiro a partir do pesquisador que fez a fase anterior, esse roteirista que eu criei, ele tem mais de 900 linhas de instruções no arquivo MD, que é a parte de instruções. Ele ainda tem um arquivo de referências com o meu tom, com textos modelos daquilo que eu falo, ou seja, outros vídeos que eu já gravei. Então, quando eu tenho um roteirista, que é um agente especializado, com todo o manual de instruções, com várias regras que eu criei para filtrar regras genéricas ou um tom diferente daquele que eu naturalmente falo, eu consigo ter aqui um resultado muito mais personalizado para a forma que eu falo. Frequentemente, o resultado que eu recebo aqui, eu não preciso mudar nada, porque eu leio aquele material e eu vejo, eu realmente falaria dessa forma, porque o Cloud ele é muito bom em imitar a sua referência, mas você precisa ter arquivo de referência para isso. Quando você tem um agente dedicado e você chama ele dentro do projeto, você consegue fazer toda essa configuração que você não conseguiria fazer se você estivesse trabalhando de forma isolada. Então, funciona da seguinte forma. Aqui o projeto, ele vira o manual de instruções, ele vira o fluxo que você quer criar para uma determinada tarefa. No exemplo que eu estou dando, o fluxo que eu estou criando é um fluxo para reunião de pauta aqui do canal Inteligência Aplicada. E quando eu entro então com o material de uma pauta inicial, e isso está dentro do prompt de instruções, ele já começa todas as diretrizes. Quais são as prioridades? Ele entrega no primeiro momento. E ele entregou aqui, fase 1 concluída. O secretário, ele fez a matriz de tarefas. A próxima fase agora é o pesquisador. O que o pesquisador vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa na web sobre os temas da semana, dado aquilo que foi discutido na reunião. Ele não vai fazer uma pesquisa geral. Ele já viu o que o agente 1, o secretário, entregou para ele partir para essa próxima fase. Então,
note que há uma conexão, não tem nada a ver você fazer vários projetos sem nenhuma conexão entre si e criar tudo de uma vez. Aqui você tem, dentro de um mesmo projeto, dividindo o mesmo contexto, tarefas contínuas onde você tem uma conexão. Se você cria um projeto para fazer a pesquisa, um outro projeto para poder fazer o roteiro, outro projeto para poder fazer uma revisão, nada se conecta, você tem que ficar entrando com o contexto do que você fez no outro projeto e o trabalho não rende, né? A ideia é que a IA te ajude a ter maior produtividade, automatizar o seu processo. É possível fazer isso no Claude Code. Eu tenho também os meus projetos dentro do Claude Code que tem mais ou menos essa mesma lógica de sistema, lá com uma capacidade um pouco maior, porque o Claude Code consegue executar tarefas diretamente no seu computador. Mas aqui você tem a mesma capacidade de raciocínio do modelo, a mesma robustez, podendo fazer pesquisa na web, podendo fazer estruturas muito complexas sem precisar de nenhuma linha de comando. Então, nessa etapa que ele vai fazer aqui o resumo, ele entrega e tem uma skill dedicada para isso. Depois, o pesquisador, ele entrega os temas pesquisados. Então, o pesquisador aqui, ele faz uma busca ampla na web dos temas mais discutidos e isso está aqui na instrução do pesquisador. Então, o que o pesquisador vai fazer, quais são as referências, como você deve fazer essa pesquisa, em quais sites você deve pesquisar, você pode detalhar tudo sem limite de instruções. Então, aqui você tem aquilo que seria a ideia de um micro SaaS embutido dentro de um projeto maior, onde todas as etapas vão seguir, a pesquisa, depois o roteiro, você tem essa etapa agora da duração estimada e o roteiro pronto. Aqui eu coloquei tema 1, porque foi o tema que eu escolhi, a partir da pesquisa que o pesquisador entregou para mim. Depois que eu escolho o tema, eu autorizo o roteirista fazer aqui a pesquisa e ele gera para mim um roteiro no formato aqui do canal, onde eu posso ler, reler, fazer algum ajuste junto e dentro do mesmo projeto. Após a aprovação desse roteiro final, eu parto para a próxima fase, que é fazer o CEO completo aqui do canal. Depois do CEO completo, eu posso orientar aqui a fase 5. E depois dessa fase 4 concluída, feita aqui pelo CEO Sênior, eu posso autorizar a fase 5, que eu deixei aqui para vocês verem como que vai funcionar. Eu só coloco fase 5, então o Claude vai começar a trabalhar e vai entender. A fase 5, lá no prompt de instruções, é a criação da linha editorial de design. Então agora vai entrar o design pronto para poder trabalhar. Eu vou colocar aqui a opção 1 para ele poder fazer e ele vai começar a desenvolver lendo aqui a skill do designer de thumbnail, que é a capa dos vídeos, né? E ele vai desenvolver a linha editorial dentro da identidade visual definida lá na arquitetura da skill. Então ele vai desenvolver conforme eu definir, sem o limite de você ter apenas aqueles 800 caracteres que seria o prompt de um manual de instruções de um projeto isoladamente. Não caberia tantas informações. E aqui, quando eu peço ele dentro desse projeto, o agente CEO entregou já toda a linha editorial desse vídeo para o design e ele está trabalhando aqui agora nessa estrutura para mim. Ele entregou esse formato aqui e toda a entrega feito dentro de um mesmo projeto. Então a ideia ela é muito simples, é você conectar um projeto como um manual de instruções e você chamar diferentes agentes especializados onde você pode configurá-los para você poder desenvolver todas essas tarefas. Trabalhando dessa forma, você tem um único fluxo, uma única sintaxe onde você começa uma tarefa do início ao fim dentro de um mesmo contexto de forma muito mais eficiente e replicável também, onde todas as vezes que eu começar uma nova reunião, eu vou ter aquele PDF do resumo da reunião, onde eu entro aqui nesse projeto, onde todos os agentes dentro desse projeto vão agir de forma independente e especializada, com todo o manual de instruções da forma que eu defini. E quando algum desses agentes começar a ter algum problema, eu sei exatamente onde eu posso configurar. Então, se a thumbnail não estiver funcionando muito bem, se eu não estiver gostando do resultado da thumbnail, dessa linha editorial, do design, eu posso vir aqui na skill e modificar o formato dela. Então, ela tá aqui, design thumbnail, eu posso ler aqui o que ela tá falando, qual é a identidade visual que ela tá definida, quais são as estruturas, o que ela deve fazer, como fazer. Caso eu não goste, eu posso vir aqui e reconfigurar junto com o Claude, clicando aqui, Shift Enter para poder começar a configuração, e eu posso dizer aqui exatamente o que eu quero que o Claude modifique dentro dessa skill para eu melhorar o processo de forma personalizada. Cada agente com o seu papel, eu sei exatamente onde achar cada um e fazer a melhora ao longo do tempo. Durante o processo, em cada
cada novo projeto você consegue ir identificando quais são os pontos de melhora que você pode ir fazendo dentro do Cloud. E assim, um processo e um fluxo de trabalho muito mais otimizado. Quando eu estava no modo prompt, lá naquela fase 1, eu achava que o Cloud, ele trabalhava muito bem. Quando eu entendi estruturar um prompt, dar um contexto, entregar um template, receber um resultado melhor, já foi também uma mudança de nível. Mas eu estava em cada momento configurando e reconfigurando o contexto, toda semana agindo de uma forma recorrente, salvando os meus prompts numa pasta de favoritos também, como eu falei no começo, corrigindo esses mesmos prompts, refazendo aquele mesmo trabalho, levando em diferentes projetos, dando contexto do que foi feito no projeto anterior. O modo projeto, ele resolve problemas muito específicos, particulares, uma tarefa simples, né? Hoje, no meu trabalho, o Cloud, ele mudou essa forma como eu penso nos meus projetos. E, inclusive, tornou possível, né? Tornou viável, além da minha atividade como consultor em análise de dados, também criar um canal e fazer outras tarefas, porque parte muito significativa das minhas tarefas recorrentes foram otimizadas, dado esses processos aqui com os projetos, com as skills, agentes especializados em cada uma dessas etapas, né? E quando você recebe um resultado mais padronizado, você pode usar ele diretamente e ganhar tempo, né? E uma parte que eu acho muito interessante é que nada disso exigiu uma linha de código. Na verdade, o que precisou é você ter clareza do processo que você quer desenvolver. A disposição também de refinar todas essas linhas de comando, cada um desses agentes, e deixá-los funcionando da forma que você precisa. Então, se você ainda está no modo prompt, o próximo passo natural é você desenvolver os projetos. Se você já está desenvolvendo o projeto, a pergunta mais natural é: qual processo eu consigo automatizar criando um sistema? E qual desses processos de fato vale a pena você criar um sistema? Porque nem toda tarefa também vale a pena você pensar nessa lógica de sistema. Tarefas muito simples, isoladas, vale o projeto, talvez com uma única skill especializada, mas processos maiores, como o exemplo que eu dei, vale a pena você pensar nesse formato de sistema. Então, se você já está trabalhando com Cloud nesse formato de projetos como sistema, chamando diferentes agentes dentro de um mesmo projeto, deixa aqui nos comentários que eu quero saber como você tem trabalhado com Cloud. Se quiser também acompanhar os próximos vídeos, onde eu vou aprofundar nesse tema, entrar em projetos de forma mais particular, melhorar um pouco essa lógica, que é algo que eu tenho desenvolvido há um tempo e eu queria trazer aqui para o canal. Deixa o like nesse vídeo, assim ele reconhece a relevância e pode distribuir para outras pessoas. E nós iremos nos ver então no próximo vídeo.